Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Diogo e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro da química. Nós vamos falar sobre as soluções, inclusive um assunto que as bancas aí dos concursos, as bancas dos vestibulares adoram cobrar, justamente porque as soluções estão presentes no nosso dia a dia. Bom, e para a gente começar a falar de soluções, é importante que a gente lembre de um assunto lá nos primórdios do ensino da química, que é justamente o conceito de mistura, né? O que iria ser uma mistura? Se a gente fazer aqui uma analogia, né, quando a gente é pequenininho, a nossa mãe fala assim, olha, não se mistura com essa gente não, com esse grupo, que eles não são tão legais, eu acho melhor você se misturar com esse pessoal aqui, eles são mais tranquilos. O que isso quer dizer, né? Quando você vai se misturar com alguém, você vai interagir com aquelas pessoas, você vai compor aquele grupo. E na química isso não é diferente. Então o que é uma mistura na química? É quando tem duas ou mais substâncias que vão interagir. É importante destacar aqui que eu preciso de ter no mínimo duas substâncias. Há uma exigência, até porque não existe uma mistura de um único componente, né? Você não se mistura com você mesmo. Você precisa de uma segunda pessoa. Então, nós temos aqui vários exemplos de misturas. E vamos dar alguns exemplos para a gente entender melhor. Então, alguns exemplos de mistura. Eu posso pegar um copo de água, não posso? E adicionar a esse copo de água um punhado de areia. Eu tenho aqui uma mistura. Uma segunda mistura, um exemplo. Água mais gelatina. Não é verdade? Uma terceira mistura pode ser a água e o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, 3 misturas que, se a gente fazer um experimento, vamos verificar que são 3 misturas totalmente diferentes no aspecto físico. Não é verdade? Então, vamos pegar aqui um primeiro experimento. Eu tenho um copo com água. Então, aqui, água. E a esse copo com água, eu vou adicionar areia. O que eu vou gerar aqui? Quando eu misturo a areia na água, eu vou observar que haverá o quê? As partículas aqui de areia ficarão suspensas, ficarão nadando a minha água. As partículas de areia vão conseguir se solubilizar, se dissolver na água? Não, as partículas são insolúveis em água, elas vão ficar aqui suspensas. Se eu deixar esse copinho de água parado durante um certo tempo, o que vai acontecer pela ação da gravidade? Eu vou ter um depósito de areia no fundo desse meu copo. Ou seja, eu gerei aqui 2 fases, um sistema heterogêneo, composto pela água e pela areia. Se eu sacudir, né, se eu perturbar esse copo, eu vou voltar a ter esse estado aqui de desordem, certo? Então, eu posso vir para cá ou posso vir para cá. O importante aqui é a gente lembrar que eu tenho um sistema de 2 fases, um sistema heterogêneo. E para esse sistema aqui, recebe um nome especial, que é uma suspensão, onde as partículas elas não conseguem se dissolver no líquido. Então, elas estão suspensas no líquido. Por isso que eu chamo essa mistura de suspensão. E se eu fizer aqui um zoom, né? Abrir aqui um zoom, o que eu vou observar? Que as partículas, elas vão ter um tamanho maior que 1000 nanômetros. São partículas maiores, né? Lembrando que 1 nanômetro é a mesma coisa, né? Aqui, ó, 1 nanômetro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 metros. Mesmo assim, são partículas bem pequenas, mas, comparadas às outras que nós vamos falar, são grandes, né? Acima de 1000 nanômetros. Bom, o segundo experimento que nós falamos, eu teria um copo
de água, novamente. E eu vou adicionar aqui o quê? A gelatina. Então, a gelatina vai ser adicionada. Eu vou colocar essa gelatina com a água na geladeira, vai endurecer a gelatina. E o que eu vou ter aqui no final? No primeiro momento, pode parecer, né, a olho nu, que eu tenho um sistema homogêneo, composto apenas por uma única fase. Mas aqui na gelatina é diferente. Se eu utilizar microscópios, uma tecnologia mais avançada, ultramicroscópios, eu vou observar que as proteínas da gelatina, na verdade, não estão totalmente dissolvidas na água. Elas estão parcialmente dissolvidas. É como se a água aprisionasse essas proteínas aqui na água, né, dando aquele aspecto viscoso. Então, não posso falar que a gelatina está dissolvida na água. Ou seja, ela está parcialmente dissolvida, ela está presa nas moléculas de água. E para esse sistema aqui, eu chamo de coloide. Mesma coisa do gel de cabelo, né? As partículas que compõem o gel de cabelo, elas estão o quê? Presas na água. Por isso que aquele gel é viscoso, certo? E aqui eu consigo separar facilmente a água e a gelatina? Não. Eu preciso utilizar métodos mecânicos mais sofisticados, como ultrafiltros, por exemplo. Aqui no caso de cima, que eu tinha suspensão, com um único filtro de papel bem simples, eu consigo separar a água da areia. Aqui já é um pouco mais difícil, mas mesmo assim eu consigo separar. Ao contrário do que a gente vai ver agora, que é o próximo tipo de mistura. Olha só, que é o nosso terceiro experimento. Eu tenho aqui a água, certo? E eu vou adicionar a essa água um pouco de sal de cozinha. O que eu vou ter com o passar do tempo? Eu vou ter aqui um sistema homogêneo, na verdade, uma única fase, uma fase apenas, ou seja, homogêneo. E não importa, eu posso esperar 20 anos, não interessa. Eu nunca vou ter separação do sal e da água espontaneamente. É claro que a gente não vai misturar um tiquinho de água com 1 tonelada de sal. Aí não vai dar certo. Por quê? Porque eu tenho que ter quantidade suficiente de água que consiga dissolver aquele sal. Certo? Então, um sistema homogêneo, uma única fase. Eu posso aqui utilizar também o melhor microscópio. Eu não vou conseguir ver no microscópio o que é sal e o que é água. Aqui eles se juntaram para formar uma coisa só. O que eles formaram? Água salgada. O meu sal está totalmente dissolvido na água. Por isso que eu não consigo visualizar na microscopia. E é fácil eu separar isso aqui, sal e água? Não é fácil. Eu não posso usar filtros, porque eu não vou conseguir. Se eu passar água e sal misturados no filtro, vai passar a água e o sal. Certo? Então, para eu separar essa mistura aqui, eu tenho que usar outros mecanismos, como, por exemplo, uma destilação, né, uma filtração, métodos mecânicos, eu não consigo separar. E aqui é importante a gente destacar o seguinte, as partículas, né, se eu dar um zoom aqui, né, se eu conseguisse ver, as partículas são menores que 1 nanômetro. Por isso que são partículas extremamente pequenas, porque o sal está dissolvido na água. Por isso que com filtros simples, né, métodos mecânicos, eu não consigo fazer a separação. Para esse sistema, eu chamo de solução. Então, o que são soluções? São sistemas homogêneos, ou seja, de uma única fase, onde eu tenho uma partícula dissolvida na outra partícula. E que no caso das soluções, a partícula que vai ser dissolvida é chamada de soluto, que no caso é o sal. E a partícula que vai dissolver o outro é o solvente, que está em maior quantidade, que no caso é a água. Tanto é que a água é o nosso solvente universal. Então, maior quantidade, menor quantidade. Certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina aqui. No próximo encontro, nós vamos dar continuidade às soluções.
Até mais!